momento em que só podemos nos comunicar desta maneira, mas é muito gratificante. Peço enormes desculpas a todos vocês por esse pequeno atraso, mas tomamos aqui uma surra, um banho dessa tecnologia hoje, né? O sistema está muito travado, eu acho que as pessoas estão usando muito, e aí acontece que eu me vi agora aqui com um pequeno problema muito em cima da hora, né? Mas, enfim, vamos lá. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que a gente possa hoje ter uma noite muito agradável, na companhia um dos outros, nessa alegria de estarmos unidos, em nome de Jesus, aqui junto a todos vocês. Bom, o tema que o nosso caríssimo Vinícius me pediu não é um tema muito simples. Eu estou quase querendo brigar com ele, mas eu não vou brigar, tá? Ele pede que a gente fale sobre física quântica e a doutrina espírita, que é uma forma muito interessante da gente analisar uma doutrina que veio no século XIX, já falando uma série de coisas referentes a essas tecnologias, cujos elementos o homem só veio a compreender anos depois, mas basicamente no início do século XX. Então, no início do século XX, a ciência física, a ciência quântica, veio então nos trazer alguns elementos referendando, digamos assim, materializando, equacionando aquilo que a ciência espírita já havia nos falado, já havia nos informado alguns anos antes, né? Então vamos lá começar. Eu hoje vou me dar o direito de usar aqui alguns livros comigo, porque senão a gente vai acabar se perdendo, tá? Enfim, vamos lá. Eu vou ler uma frase que está no livro de Isaías, Código de Isaías, que é um livro que foi encontrado em 1946, nas cavernas do Mar Morto, numa passagem a Essênios, que diz assim: cada oração já foi lida por Deus. Tá? Então a gente vai voltar a essa frase daqui a pouquinho, depois que nós falarmos algumas coisas, nós vamos colocar isso aí dentro do nosso assunto. Tá? Então vamos guardar aí essa frase, ok? Muito bem. Então vamos lá. A física. O que é a física? Que ciência é essa? Né? Então nós sabemos que a física é uma ciência que veio, a parte que nos interessa, a física quântica, estabeleceu-se no início do século XX, mas a ciência física, ela está muito além disso, né? Ela começa desde que o homem existe. Por quê? Porque a física, na realidade, ela é um ramo, digamos assim, um desdobramento de uma das ciências mais antigas que o homem usa, que é a ciência da filosofia, tá? Então, a ciência do observar o mundo, de ver o mundo, de estar atento ao mundo. Então, a filosofia, a épocas antigas, o homem sempre observava por que algo acontece, o que isso quer dizer, de onde isso vem. Então, esses pensamentos sobre a natureza, sobre a vida, sobre o homem no mundo, sobre a estrutura do mundo, sempre permeou o homem, enquanto na face da Terra, enquanto qualquer outra parte desse grande, imenso universo. Então, a ciência, a física, pode ser chamada de ciência da filosófica, ou filosofia, ou física filosófica experimental. Tá? Na realidade, a física, então, é a ciência do mundo, que é a observação do mundo em que vivemos e as suas interações com esses fenômenos e causas. Tá? Bom, a diferença da física hoje como ciência para a filosofia é que a física adotou os elementos equacionais para materializar o pensamento da observação, o pensamento filosófico. Tá? Então, a física quântica, ela foi criada, tá, através do grande físico Niels Bohr, no primeiro modelo quântico do átomo. Ele formulou boa parte da estrutura filosófica da física quântica no início do século XX. Tá?
Mas o pensamento de um mundo atômico não começa também em Bohr no século XX. Isso está lá nos antigos filósofos, tá? Nos antigos filósofos, desde a época de Tales de Mileto, que já se falava no mundo atômico, né? Então dizia a filosofia que o cosmos era o universo regido por uma ordem, tá? Essa ordem vinha então ali dos filósofos na observação lá desde a escola pitagórica, tá? Desde Pitágoras, que o mundo era um mundo atômico, ou seja, que havia ele chamava até de atomismo, né? Já o entendimento da existência do átomo, do entendimento da existência de uma microparcela, de um microelemento que dá origem a tudo, que esse microelemento associado a outros microelementos dariam a origem de todas as coisas, tá? Então, nós temos a filosofia atomista pré-socrática e depois veio a filosofia antitomista aristotélica, que foi a que permeou ao momento na Idade Média. Então, no século XX, Niels Bohr traz, então, de novo, o primeiro modelo quântico do átomo, ou seja, de novo, a observação do átomo para dessa natureza da vida, trazendo já o átomo, como já descoberto, na sua estrutura. Então, ele deu o primeiro pensamento filosófico desse átomo no modelo quântico, ok? Bom, por ele, através desse pensamento e dessa teoria, dessa tese, enfim, de Niels Bohr, que ele criou, que ele propagou, vieram outros físicos que se juntaram no desenvolvimento equacional dessa ciência. Entre eles, que é o que nos interessa na noite de hoje, um físico também teórico chamado Werner Heisenberg. Tá? Então, o físico Heisenberg, que desenvolveu a teoria da incerteza, a teoria de Heisenberg, que ficou muito conhecida como a teoria de Heisenberg, a teoria da incerteza, onde ele se baseia, tá? E tudo que ele faz é o que nós vamos ver na noite de hoje. Então, para a gente entender o que Heisenberg falou e o que ele descobriu, que é o que vai entrar nos interessar hoje. Então, o princípio da incerteza, diz ele, a teoria quântica prevê que é fundamentalmente impossível fazer medições simultâneas da posição de uma partícula e da velocidade de uma partícula com exatidão infinita. Da própria estrutura quântica da matéria, de efeitos como o recuo imprevisível de um elétron atingido por um fóton indivisível ou a difração da luz ou dos elétrons ao passar através de pequenas aberturas. Tá bom, confuso? Então vamos esclarecer. O que é essa teoria da incerteza que traz, então, Heisenberg para nós, tá? Então, a partir do momento que as pessoas, que os físicos trouxeram, né, para nós, que o universo ele é todo ele gravitacional e vibracional, e a partir do momento em que a física pôde quantificar o átomo, ou seja, trazer o átomo na sua subdivisão de elétrons, prótons e nêutrons, da observação que ele era energia e matéria ao mesmo tempo, e que a matéria era energia, porquanto ele vivia no mundo vibracional. São palavras que a gente vai trabalhar muito na noite de hoje, tá? Então, a teoria da incerteza é essa. Aquilo que está aqui, se muda a sua vibração, muda a sua constituição, muda a sua característica. Então, todos nós, corpo físico, corpo perispiritual, sendo eles elementos desse grande fluido cósmico universal, estando sujeitos todos às mesmas leis, nós também somos estruturas gravitacionais e estruturas vibracionais.
nós também vibramos. Então a teoria de Heisenberg é essa: tudo no universo vibra, portanto tudo é incerto, porque se você muda aquela vibração e a vibração é mudada através de outras emanações vibratórias, você muda a característica daquele elemento. O que não é, então, essa a grande observação quando se viu que, por exemplo, um átomo, ora ele apresenta-se na densidade de uma matéria, ora ele apresenta-se na densidade de uma energia, tá? Então, com essa observação que a física quântica trouxe para nós, dizendo que somos todos energia, então que estamos todos conectados nessas mesmas vibrações e que nós podemos alterar essas vibrações conforme compreendemos as suas estruturas vibracionais. Aí entra aquilo que as pessoas falam: ah, não, tá? Então vamos ver, né? O que difere uma matéria da outra, um elemento do outro, seria a condensação, a densidade dessa matéria, a densidade como ela se agrupa, como seus elementos se agrupam nessa estrutura vibracional, tá? E isso acontece com o nosso corpo e com a nossa estrutura perispiritual também. Ainda diz Heisenberg, né? O modelo gravitacional, que essa partícula, que essa matéria, que esse elemento observável, ele está inserido e a intensidade vibracional com que ele se compõe, e isso tudo altera nas observações da estrutura da matéria no mundo, da matéria, da energia matéria no mundo, tá? Então, resumindo esse pensamento dele, ele diz que toda a matéria é feita de átomo e que esses são energias em vibração, em diferentes intensidades de vibração. Então, a teoria de Heisenberg nos diz que, uma vez tendo nós entendido a vibração e a sua contextura material, nós podemos alterar e trespassar, transportar uma estrutura material, nossa própria estrutura material, dentro de uma outra estrutura material. Aí, então, diz ele que, por exemplo, aí vem aquela teoria que todos ficam, né, meio assim, de que nós podemos, por exemplo, passar um objeto sólido por uma parede, por exemplo. Se a gente entende a contextura daquela matéria, a densidade dela e o meio vibracional que ela está, ou seja, se a gente observa aquela vibração, nós podemos manipular aquela vibração, podemos manipular aqueles átomos e, porquanto, nos inserir naquela mesma onda vibracional, tornando-nos iguais. E aí você passa por uma outra matéria densa. Bom, isso é o que fala eles lá, ok? E agora o que nos interessa isso em termos de quê? De doutrina espírita, não é? Porque, afinal de contas, nós somos espíritas e vamos então ler tudo isso pelos olhos da doutrina espírita, vendo como a física, como a ciência física e a doutrina espírita, como a ciência espírita falam a mesma língua e nos ensinam a mesma coisa, e como Jesus, há 2000 anos atrás, nos trouxe tudo isso de forma muito concreta. Bom, então, a doutrina espírita, ela tem tripés, ela está se sustentando, ela se sustenta, desculpa, em tripés. O primeiro tripé da nossa doutrina é o tripé que ela é uma doutrina universalista, uma doutrina que trabalha com a evolução, então ela é evolucionista, e uma doutrina reencarnacionista. Então esse é o primeiro tripé que sustenta o grande todo da doutrina. Se nós não entendermos esses três elementos, não conseguimos entender a mensagem que os espíritos nos trouxeram no século XIX. E também não entendemos a própria mensagem do Cristo, que foi revivida no século XIX através dessa doutrina de amor. Então, o seu tripé, universalidade, evolução e reencarnação, é a base doutrinária.
esse tripé tem um outro tripé que sustenta também o entendimento doutrinário. Quando os espíritos nos disseram que a doutrina é ciência, filosofia e religião, tá? Isso a gente não vai agora esmiuçar, porque seria uma palestra à parte. Então, o que nos interessa? Nos interessa que ela é uma doutrina evolucionista, ela é uma ciência e ela então vai entrar no terceiro tripé, tá? Se a gente está pegando um pé de cada um desses tripés. No terceiro tripé, a outra tríade, essa outra tríade se coloca aonde? Quando os espíritos nos explicam que o universo inteiro, todo ele, é composto de somente 3 elementos. Olha, de novo ali, tá? 3 elementos. Deus, o Criador, o início de todas as coisas, o todo, o tudo, e os outros 2 tripés. Fluido cósmico universal e espírito. Então, o espírito, os próprios espíritos nos explicam, não é fluido universal. O espírito é uma outra coisa. O espírito, para que nós consigamos mais ou menos entender, eles dizem que o espírito é a inteligência, tá? E o mais é o fluido cósmico universal. Então, tudo no mundo que não é Deus ou espírito é fluido cósmico universal. A física denomina esse fluido de poeira estelar, ou seja, que tudo no universo é formado da mesma matéria, que é a poeira estelar. Bom, então para nós, na doutrina espírita, é o fluido cósmico universal. Tudo é fluido cósmico universal. Todos os átomos que são estudados, tudo é o tal fluido cósmico universal. Bom, os átomos, sabemos nós que também é formado de 3 elementos: prótons, elétrons e nêutrons, e aí o quanto a energia, ok? Então vamos lá. Bom, o nosso corpo material, ele tem uma energia, tá? Específica e um campo vibratório, assim como o nosso corpo perispiritual. O que difere um do outro é a condensação, é a densidade, ou seja, o campo entre as células, se ele é maior ou menor, se existe mais espaço vibracional ou menor espaço vibracional. Isso é a densidade, tá? Então, o que difere o nosso corpo perispiritual do nosso corpo material é a densidade. Mas eles comungam obrigatoriamente na mesma faixa vibratória, ou seja, no mesmo campo vibracional. Senão um não poderia falar com o outro. Porque a gente sabe que vibrações são sintonias. Temos que estar dentro da mesma faixa de sintonia para que o nosso corpo físico fale com o nosso corpo perispiritual. Aliás, ao contrário, para que o nosso corpo perispiritual possa nidar-se, possa abraçar o nosso corpo físico, vivificando-o através da sua estrutura vibracional. Então, isso somos nós. Nós vibramos, nós gravitamos, porque tudo no mundo é força eletromagnética, gravitacional. Tudo se atrai, tudo se gruda, tudo se acumula. É essa força eletromagnética que dá a contextura, a densidade. Bom, nós então sabemos, porque nós lá no Livro dos Espíritos, e muito especificamente na Gênesis, os espíritos com Kardec nos explicam o quê? E ele fala de forma muito clara, os espíritos nos dizem que a estrutura espiritual, ou seja, o espírito, a inteligência produtora dos pensamentos, dos sentimentos, ela atua sobre a matéria o tempo todo. Então, nós, espíritos, atuamos sobre a nossa matéria física perispiritual o tempo todo, dando a esta matéria física e perispiritual a vibração que nos interessa, a vibração
que nós estamos. Então, quem determina a vibração que o corpo está, que o perispírito está, e isso, quando falamos em vibração, nós estamos falando em quê? Em faixas vibracionais, ou seja, de evoluções morais. Então, nós estamos falando nesse sentido. Quando nós, como espírito, chegamos para o nosso corpo numa mensagem vibracional, se estamos bem, se não estamos bem, o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo físico reage de acordo a essas emanações, ou seja, a essas vibrações, tá? Então, como a doutrina espírita nos explica, nós temos essa capacidade de manipular, exatamente, de manipular o fluido cósmico universal, que é o quê? Toda a matéria, toda a energia que é o universo e que somos nós. Então aí já começa a primeira questão que a gente precisa muito pensar sobre isso. O espírito não é energia, o espírito não é matéria, ele não é fluido cósmico universal. Né? Ele é algo que os espíritos não têm palavra para nos descrever. Então descreveram de uma forma muito simples. É a inteligência. Pronto. Então a inteligência, esse arsenal que está ali, a nossa individualidade, tudo que somos desde o momento que fomos criados da mão do nosso Pai Maior até hoje. Aquilo ali é o espírito. O espírito é um grande HD com informações de tudo que a gente possa imaginar. Mas ele não é matéria, ele não é energia, mas ele tem a capacidade de manipular essa matéria. Ele tem a capacidade de emitir essa energia e manipular as matérias e as energias. Entendido, gente? Beleza. Então, o nosso espírito, ele pode modificar, ele pode usar a ferramenta que é a gravitacional que ele usa é o pensamento, ou seja, o espírito tem uma ferramenta, tá? Isso que a doutrina nos explica, que essa ferramenta é que manipula o campo gravitacional do mundo material, que é o pensamento. Então, o pensamento, as nossas ondas eletromagnéticas, que é o pensamento, é uma ferramenta gravitacional. Olha que interessante. E que essa ferramenta, a tudo no universo, ela pode afetar. A tudo no universo, ela pode modificar. Então, essa ferramenta, ela atua em qualquer campo ou em qualquer parte do fluido cósmico universal, que é tudo, alterando as suas estruturas, não é? Desde uma um simples processo que a gente pode estar trabalhando e emitir ali, por exemplo, quando você está criando algo e que você emite uma vibração potencializando aquilo como um pensamento desequilibrador, desvirtuado, e que ele vá talvez vir a processar a sua consequência, às vezes muito longe de nós. Né? Por quê? Porque o pensamento ele anda nesse campo vibracional do fluido cósmico universal em qualquer parte do universo. Ele não se restringe à estrutura biofísica da Terra, ele não se restringe à estrutura atmosférica da Terra. Ele vai, ele anda, ele usa a vibração do fluido cósmico universal, né? Então, daí a gente entende, olha só, aquela frase de Jesus que disse que nós somos co-criadores com Deus. Somos co-criadores em que sentido? Porque nós temos a capacidade de criar, de transformar elementos do fluido cósmico universal, no fluido cósmico universal, que é todo o universo que nós estamos. O que faz, aí entra uma questão fantástica, o que faz a diferença entre
a gente ter a capacidade de e poder fazer. Porque existe um freio, uma trava moral. Porque se assim não fosse, nós íamos ser agentes somente da lei de destruição e nunca da lei de conservação. Porque nós não temos ainda estofo moral, qualidade moral para conduzir isso, não é? Da melhor forma possível. Então, o homem cria o tempo todo através dessas conexões vibratórias. Somos co-criadores com Deus, tá? Então, o pensamento se propaga no fluido cósmico universal, e ele vai e atua em tudo e em todos. E por que em todos? Porque nós, o outro, o próximo, é também matéria, enquanto somos perispírito e enquanto somos perispírito e corpo material, não é? Então, o pensamento do outro pode alterar as minhas células físicas, pode alterar as minhas células perispirituais. E, em suma, o nosso pensamento altera o nosso próximo. Daí, Pascoal, naquela grandeza, fala lá no Evangelho, que nós somos a farmácia do nosso próximo, que podemos doar a ele o remédio que cura ou o veneno que mata. É neste sentido, quando emitimos as nossas ondas vibracionais, dependendo do sentimento que ela leva, ela pode estar alterando para o bem ou para o mal a contextura material vibracional do nosso próximo. Agora, como que Deus faz para que a gente não nos destrua tudo, né? Então tá lá na Gênese, né? Que é um livro de Kardec interessantíssimo, que aprofunda essas questões de forma muito interessante. Aconselhamos todos a estudarem esse livro, tá? Que nós nascemos do Pai como espíritos. E por nascermos do Pai como espírito, o Pai se fez em nós. Então nós somos no nosso germe, na nossa estrutura primeira, lá no início de todas as coisas para nós. Nós somos feitos da matéria divina. Nós somos feitos da única lei do universo, que é o amor. A lei de amor está em nós. O amor está em nós. O bem está em nós. Está lá na nossa constituição primeira. No início de todas as coisas, nós somos o amor de Deus. Mas, conforme nós vamos adquirindo capacidade de criar as coisas, de pensar, quando começamos a adquirir o processo natural da responsabilidade, da consciência e por quanto do livre-arbítrio, nós vamos fazendo escolhas. E como a inteligência é livre, ela erra. Ao contrário do instinto, que por não ter a liberdade, ele está muito mais ligado às esferas desse divino primeiro em nós do que a própria inteligência. Então o instinto sempre age pelo contexto do bem da nossa sobrevivência. Agora, a inteligência, ela pensa. A partir do momento que a gente pensa, como ele é livre, a gente erra. E quando erramos, nós produzimos o desequilíbrio, aquilo que chamamos de mal, o contraposto do bem. Então, toda vez que nós erramos agindo em discordância às leis naturais e divinas, nós criamos o mal, nós criamos o problema. E esse mal criado, esse problema estabelecido, esse desequilíbrio estabelecido, eles são energias vibracionais deletérias, energias vibracionais negativas, que vão se o quê? Entrando nas ondas vibratórias do mundo que a gente vive. E eles vão ali criando essas afinidades, essas sintonias vibratórias. E aí nós estamos, então, emitindo isso aonde estamos. Então nós somos um campo de emissão o tempo todo e também de recepção disso, né?
E aí as doenças e os desequilíbrios de ordem psíquicas e emocionais se estabelecem. Não tem como ser diferente. Vamos ver. Se nós, e aí agora é uma explicação que a própria física dá. Quando nós emitimos sentimos os sentimentos de raiva, mágoa e ódio, esses sentimentos, quando lá saem do nosso coração, do nosso espírito, o ódio, a mágoa e a raiva, nós imediatamente, veja bem, alteramos a nossa estrutura do DNA. Você sabe que o DNA é aquela coisinha assim, né? Espiralada, né? Uma cadeiazinha. Muito bem. O que a gente faz quando emitimos esses sentimentos? A nós mesmos. Nós esticamos o DNA. Ele se estica. Ele se fragiliza. Ele afina a sua estrutura, ou seja, ele afina a sua contextura, a sua densidade. Ele afina, ele se fragiliza quase a ponto de romper. Já que esse alongamento é uma fragilidade da condensação. Então, ele é como se descondensasse. Ele afina. Já quando emitimos, sentimos o sentimento do amor, da compaixão, da caridade. Quando nós somos homens do bem, nós alteramos essa contextura, deixamos ela forte. Então, ela fica firme, ela fica menos manipulável. Quando a nossa estrutura, através dos sentimentos negativos, ela afina, ela fica mais propensa, olha que loucura, a ser manipulada pelas vibrações dos sentimentos alheios. Olha só. Então, quando os sentimentos alheios vêm e nós estamos com a nossa estrutura frágil, esticada, descondensada, qualquer vibração altera. Então, o outro nos altera. Altera para tudo. Por isso que se estabelecem as doenças. Nós somos o primeiro caminho, porque nós produzimos isso. E o outro vem. E aí o que acontece? Não é que venha diretamente do outro, mas nós nos colocamos nessa sintonia, nessa faixa de vibração das ondas deletérias, das vibrações deletérias. Agora, se temos o sentimento predominante em nós, do amor, da caridade, da compaixão e da fé, o que acontece? Nós ficamos fortes, e isso fisicamente falando. Quanto mais pensarmos nisso, na questão moral, do amor que Jesus nos ensinou, é um amor que fortalece, e então nós só vamos o quê? Nos encontrar aptos a nos ligarmos vibracionalmente a ondas nesse mesmo perfil. E aí então nós nos colocamos junto a Jesus. Aí nós estamos na mesma vibração de Jesus. Isso, por exemplo, é o efeito da prece. Olha a física explicando a prece. Não é? Então, quando nós escolhemos o bom pensamento, emitimos uma prece que vem do coração, vem do profundo do coração, nós engrossamos, fortalecemos a nossa estrutura do DNA. E aí nós somos capazes de, alterando essas vibrações, nos curarmos. Olha a cura, olha a medicina espiritual aí. Por que os espíritos, quando veem um corpo frágil pelas doenças, pelo desequilíbrio, eles vêm com uma carga vibracional e energética altíssima? Eles vão fazer o quê? Eles vão lá nessas estruturas do DNA alterá-las para que elas possam atingir a condição de receber as vibrações amorosas da cura espiritual. Olha que interessante. E aí então vem aquele conselho de Jesus: sabeis também que somos capazes de fazer o que temos vontade, o que temos habilidade. Então nós precisamos colocar a nossa habilidade junto com a nossa evolução moral. E aí entra aquilo que nós está falando. Então, por que a gente não destrói tudo?
não é? Se nós temos capacidade de alterar coisas tão longe e ainda somos tão inferiores, meu Deus, é uma arma na mão de uma criança. O que isso vai acontecer? Aí vem a sabedoria divina. Nós temos sim, mas com muito controle. Nós temos sim, mas somos ainda tutelados pelo mundo espiritual. Então, para que nós não sejamos atores somente da destruição, só temos a liberdade completa de associar esta habilidade à ponderabilidade, ao poder fazer quando atingimos o mundo superior. Olha, aí temos o exemplo de Jesus. Jesus que criou o mundo e que vivemos, criou o nosso planeta. Como? Trabalhando, manipulando as estruturas vibracionais dos átomos, ele criou este planeta, não é? Mas ele é um espírito puro. Então a gente só vai atingir a capacidade absoluta, dessa habilidade absoluta, quando atingirmos a sabedoria. Aí as nossas asinhas vão estar plenas e nós estaremos no mundo espiritual superior. Aí sim nós estaremos em condição absoluta de sermos esses verdadeiros co-criadores com Deus. Vamos construir o bom, o belo e o amor. Vamos saber manipular as energias do amor, manipular as vibrações do amor. Vamos saber colocar o amor em vibração dentro de cada átomo, de cada célula, de cada cantinho desse mundo, desse universo em que vivemos. Não é? Então, Deus tem a certeza absoluta, porque está em nós, que seremos capazes de um dia lá chegar. E aí, volta aquela frase. Deus já ouviu todas as nossas preces. Isso quer dizer o quê? Nós, então, quando Deus já ouviu todas as nossas preces, está dizendo-nos o que lá o livro de Isaías? Que o resultado dessas preces já foi criado, dando isso como possibilidades. Olha lá a física que nós falamos. Dando isso como possibilidade. Isso quer dizer o quê? Que quando nós emitimos as preces, elas já entraram nessa estrutura vibracional, já atingiu todos os patamares que ela tinha que atingir, ela já tem a resposta, porque nós já entramos na sua estrutura vibracional. Então Deus já viu, ele já sabe, ele já leu tudo isso. Então ele já devolve isso no campo das possibilidades. E por que das possibilidades? Porque existe o livre-arbítrio. Então, no momento em que essas vibrações retornam para nós, para se fazer valer, nós ainda, pela nossa estrutura, pela imponderabilidade, pelaquilo que somos, porque somos variáveis, somos falíveis, podemos inclusive ainda desviar essas vibrações, alterar essas vibrações e acabar não tendo o resultado que esperamos. Por culpa de Deus? Não. Por culpa do mundo espiritual superior? Não. Por culpa das nossas falhas, da nossa infantilidade espiritual, ainda. Mas somos criados perfectíveis. E para lá chegaremos. Chegaremos no mundo desse mundo superior e ali então agiremos ao lado de Deus, junto ao nosso Mestre Jesus, criando o belo, criando o bem pelas nossas mãos, na manipulação do nosso pensamento direto ao mundo quântico, que é o mundo do fluido cósmico universal. É o fluido cósmico universal. Então, queridos, a física quântica e a doutrina espírita juntas nos explicam Deus, nos explicam a obra de Deus.
e se explicam a criação, explicam o Criador. Que Jesus nos abençoe. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu adorei estar aqui com vocês, mais uma vez. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine. E que a gente possa agora fazer a nossa prece. Vamos fazer uma prece ao nosso Mestre da Luz, ao Pai, querido Pai, para encerrarmos a nossa palestra da noite de hoje. Eu peço a você, Vinícius, querido amigo, e a todos os amigos do céu, que possamos cantar a prece de Francisco de Assis, aquela do poema de 1224, que ele trouxe de forma muito linda para todos nós. E me perdoem a desafinação. Dolce sentire come è nel mio cuore, ora mia mente está nascendo amore. Dolce capire che non soy più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me, dono di lui, del suo immenso amore. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria, l'acqua pura, fonti di vita per sue creature, dono di lui, del suo immenso amore, dono di lui, del suo immenso amore. Que Jesus nos ampare e nos ilumine, hoje e por todo e sempre. Beijo a todos, boa noite, paz, sejam felizes.